Nós já ouvimos testemunhos maravilhosos, nós já ouvimos louvores. O louvor ele enaltece, chama a atenção de Deus para as nossas vidas. Mas nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos, que nós lemos aqui no início do nosso culto, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a cura de um coxo. Esse texto aqui ele é muito interessante. Todas as vezes que eu me deparo com ele, eu fico pensando algumas coisas, porque se você for analisar o texto, você vai encontrar a seguinte narrativa, que tinha esse coxo, obviamente que ele não ia lá com as suas próprias forças, né? Porque ele era coxo, e ele era colocado lá à porta do templo, e diz a Bíblia que fazia muitos anos que ele era retirado da sua casa e era colocado na porta, mas nunca dentro, sempre na porta. E todos os dias que ele era colocado na porta da igreja, por que colocaram ele ali? Porque a maior parte das pessoas sabe que na igreja tem bastante gente, e se tem bastante gente, alguma coisa vai receber. E o interessante é que quando ele era colocado lá, ele olhava para as pessoas e então ele desejava ter alguma coisa, e então ele pedia: dá-me uma esmola, por favor. Quando ele pedia essa esmola, alguém chegava, colocava uma moeda, outro colocava outra e tal, e assim, todos os dias. Então ele estava habituado a chegar ali, ia pedir esmola, e chegava no final da tarde, alguém chegava lá e levava ele. Pois muito bem, essa narrativa, ela é bastante interessante, porque eu consegui extrair alguma coisa para a nossa vida espiritual. Nessa mesma igreja, nesse mesmo templo, também existiam dois homens que também eles tinham o mesmo propósito. E o propósito deles era ir à igreja para orar. Olha só que coisa interessante. E o que eu vejo aqui é o seguinte: uma pessoa que precisava de Deus e duas pessoas que estavam cheias de Deus. Essas duas pessoas, imagina, naquela época não tinha telefone, não tinha celular. Como que Pedro e João, eles se encontravam para ir orar? Os dois, como é que era combinado? Eu acredito assim, olha, eles iam na casa do outro, que não deveria ser muito longe, porque naquela época as cidades, ela não era tão vasta assim, não é isso? E chegava, então, eu conjecturando, Pedro indo até João: ô João, e aí, está de pé a nossa oração, naquele horário de sempre, a hora nona? Está de pé. Então, a gente se encontra com a Marlene e a Val, não é isso? Só que eu não vai dar a volta para trás, não, você ia junto, tá? E eles, então, iam, os dois, todos os dias, naquela hora, eles iam ao templo. Mas o engraçado é que a Bíblia nunca tinha narrado antes que esse coxo, ele teria abordado Pedro e João. Eu acredito que eles passavam ali, mas nunca eles tinham abordado Pedro e João. E também Pedro e João nunca tinham dado fé naquele coxo ali, ou talvez ele iria em horário diferente. Mas naquele dia calhou de Pedro e João estar entrando no templo, e ali está o coxo. E então eu vejo aqui algo muito interessante: a unidade, o desejo de buscar a Deus no mesmo propósito. Aleluia, Jesus. Você ter reservas para poder dar algo para alguém. E então eles iam entrando, conversando com o outro. Quer dizer, falando assim: olha, hoje vai ser bênção de Deus, vou buscar a Deus. Você também, nós vamos orar para a igreja, né, de Antioquia, vamos orar para a igreja, né, que está lá em Esmina, em Filadélfia, vamos orar. E eles comentando no caminho, quando de repente aquele moço estende as mãos e fala assim: moço,
me dá uma esmola, por favor. Pedro parou, olhou para aquele moço, e aí, outra coisa interessante eu observei na vida desses dois homens, porque só, eles não falaram os dois juntos, mas um falou pelos dois, e disse assim para o moço: olha aqui para nós. Por isso que é bom você estar andando unido, ter o mesmo pensamento, como diz a Bíblia, um mesmo propósito, sentir uma mesma coisa. Olha para nós. E ele olhou e disse assim: olha, nós não temos nem ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, levanta e anda. Glória a Deus. Aquele moço, ele pediu e achou que ia receber mais uma moeda. Mas Deus tinha uma surpresa para aquele moço naquele dia. Ele tinha muito mais do que uma moeda. Ele tinha a libertação, a cura daquela prisão que já fazia muitos anos que ele estava naquela condição, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo desprezado, porque não era todo mundo que dava uma moeda. As pessoas passavam, olhavam e entravam. Poucas pessoas davam, mas as que davam era uma moeda que talvez não dava para comprar nem um pão. Mas naquele dia Deus olhou para aquele moço e disse: olha, hoje eu tenho novidade de vida para você. Vou te dar algo grande. Eu vou te curar, vou te levantar desse lugar. Aleluia. E colocou Pedro e João na vida daquele moço. E então o resultado foi esse. Olha só o texto que diz, E Pedro e com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ele disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Exaltando, ele pôs-se em pé e andou. E agora, uma coisa interessante, outra observação: entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha, entrou no templo, saltando, pulando e louvando a Deus. Anteriormente era só lá fora. Nunca ninguém pegou esse homem e colocou ele para dentro do templo. Muitas vezes nós precisamos de receber algo de Deus, mas muitas vezes nós não temos força, condição ou alguém que nos coloque para dentro, porque é lá dentro que está o lugar da bênção, é lá dentro que Deus vai te guardar, que Deus vai te proteger. E nesse dia ele teve o privilégio de poder entrar para dentro com seus próprios pés. E diz a Bíblia que ele entrou saltando, glorificando, exaltando o nome de Deus, por poder caminhar sobre os seus pés. Então, muitos anos era colocado ali a porta do templo, e agora ele entra. Imagina, eu comecei a imaginar a cena desse homem, quando ele teve o privilégio, igual aquele paralítico do tanque de Betesda, que todos os anos um anjo chegava, agitava as águas, e o primeiro que descia era curado de qualquer enfermidade que tinha, qualquer enfermidade. Mas imagina uma pessoa que é paralítica, dependia que alguém jogasse lá dentro, mas toda vez que alguém empurrar ele lá, já descia outro, e era curado. Até o dia que também Jesus chega na vida dele, e olha para ele e diz: e aí? Você quer ficar são? Aleluia, Jesus. Tu queres ficar são? E aquele moço foi estender uma longa história. Esse aqui já foi diferente, Eu já falei para os irmãos aqui que aquele moço perdeu alguns minutos preciosos de estar curado antes, Enquanto aquela história: não, eu venho aqui, mas sempre quando é agitada, chega outro, entra no meu lugar, aquela história toda. Não, esse aqui, ele já recebeu logo de imediato a palavra
Então levanta-te e anda. E ele não perdeu a oportunidade e entrou para dentro do templo. Então eu começo a visualizar a cena, aquelas pessoas olhando, mas esse aí não é o paralítico, não é o coxo que fica ali na porta do templo, não é ele mesmo. Mas o que aconteceu? E quando aquele moço falou assim, olha, foi aqueles dois, Pedro e João, que botou a mão na minha cabeça e falou, levanta e anda. Então, todas aquelas pessoas se voltaram para Pedro e João, mas era admirar, mas era evidenciar, para a gente, para, o que é isso? O que vocês estão fazendo, irmão? Nós somos igual a vocês. Até parece que o que nós fizemos é porque nós somos santos demais, não é isso. Quem fez isso foi Jesus Cristo, é Ele que operou o milagre, é a Ele que vocês devem adorar, reverenciar, buscar, não é a nós não. Glórias a Deus. Então eu começo a visualizar aquela cena e aquelas pessoas todas admirando, é isso, porque quando Deus transforma, Deus transforma. Quando Deus muda, quando Deus entra na vida do homem, é totalmente diferente. A exemplo disso, né? Hoje nós vamos muito falar dos céus e da Mariana, né? Maiara, né? Quase acertei, na próxima eu acerto, né? E da Maiara, né? Porque só quem viu esse casal e vê agora é diferente. Quem não viu no dia, não é isso? E vê agora, assim, meu Deus, é Deus que opera o milagre. Mas quando Deus opera o milagre, não vai pensar você que a partir daí vai ser aquele mar de rosa que não vai, mas o que vai ter gente oferecendo para vocês aquilo que não é do agrado de Deus, vai ter, entendeu? Se você pagava, vai ter gente que fala assim, não, ok, aí tem um cantor de rap gospel, chamado Adriano, que ele fala assim, chuta aquele laço, entendeu? Então, chuta aquele laço, meu irmão, né? As dificuldades, como já foi falado aqui, através da irmã Marlene, da Val, não é isso? Através do Vitor, né? Deus, Ele vai ajudar, Ele vai segurar na sua mão. Então, o maior esforço tem que ser meu, porque Deus, Ele hoje olhou e entendeu que era o tempo de resgatá-los. Aleluia! Então, nessa noite, nós entendemos que Deus, Ele consegue enxergar pessoas que realmente Ele ama. E a nossa oração aqui nesse lugar é para que Deus traga para esse lugar pessoas que Ele tem propósito, pessoas que realmente vão temer o seu nome, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser libertas, que precisam ser amadas, que precisam ser tratadas, ser curadas. Aleluia. E eu disse para esse casal assim, olha, eu vou cuidar da saúde espiritual de vocês, a material depois nós cuidamos, né? Mas nós vamos cuidar da saúde espiritual de vocês, amém. E saíram felizes, né? E estão hoje, eu creio que felizes aqui, né? Embora a material ainda está deixando a desejar, mas o espiritual já começou a melhorar. Aleluia! E aquele moço, quando ele sentiu que algo de novo tinha acontecido na vida dele, diz a Bíblia que ele saltitou, ele pulou, ele regozijou e saiu atrás daqueles dois homens pulando e adorando a Deus. O primeiro passo é o reconhecimento, a adoração, eu louvar, exaltar o nome do Senhor, porque através da minha adoração que Deus ele começa a mudar os patamares, começa a mudar a minha vida e coloca eu em um outro nível diferente, aonde eu possa realmente dizer assim, olha, como é bom servir a Deus. E eu já falei para os irmãos que eu admiro muito aquela passagem que o salmista ele diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram. Eu fico imaginando aquela pessoa que convidou ele, entendeu? Vamos para a casa do Senhor? E ele sentiu aquela alegria profunda e disse, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Glória a Deus. Então eu começo a pensar como eu era antes de estar na igreja. Como eu era antes, né?
eu não era nada, e ninguém dava valor por mim. Então, quando eu me deparo com aquele hino da harpa, o 15, que diz: ó, como cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E assim vai dizer: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Então é bom demais, Celso. É muito maravilhoso saber que eu andava cego, mas Deus me trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus, eu nunca me esqueço, já falei para os irmãos aqui, vou repetir, né? Aquele anãozinho, numa festividade que eu estava, vi aquele anãozinho, irmãos, ele é desse tamanhozinho, para ele pregar, colocava uma cadeira assim, ó, e a cabeça dele estava aqui, assim, ó, de tão pequenininho que ele era, 45 centímetros. Mas tinha uma voz forte, tremenda, poderosa. Eu nunca esqueço daquela ilustração que ele fez. E ele dizia assim, tinha um cabeção, né? Não tem cabeça pequena, né? Ele tinha um cabeção, aí chamava Vicente, pastor Vicente. Eu creio que hoje ele já dorme no Senhor, né? Porque naquela época ele já tinha uma idade bem avançada. E ele dizia assim: irmãos, pensa eu vivendo nesse mundo, o que eu era perante a sociedade? Eu não era nada, eu não representava nada, não tinha nenhum valor. Eu era como um lixo qualquer, que era desprezado, que alguém descarta e joga lá no latão de lixo. Ele usou esse termo latão de lixo porque naquela época não tinha caçamba assim. Naquela época era lata, é isso, lata mesmo. Você pegava a lata, enchia de lixo e colocava lá na rua. Aí o lixeiro vinha, já falei para os irmãos, né? Ele chegava, jogava a lata e tacava a sua lata assim, entendeu? Você tem que correr atrás para buscar a lata lá longe, e a lata toda amassada. E ele dizia assim: e eu fui descartado, como que não tem nenhum valor, já tinha sido usado o suficiente, não prestava para nada. Alguém chegou e jogou dentro da lata de lixo, e essa lata tinha muita sujeira, tinha mosca voando para todo lado. Ele falava e chorava, e eu ali ficava nos olhos falando: meu Deus, o que esse homem está dizendo? E ele dizia assim: e lá naquela lata de lixo foram jogando mais lixo em cima, e eu fui ficando sufocado lá no fundo. Jamais alguém passaria e viria que ali tinha alguma coisa que ainda prestasse. E ele falou assim: e estando lá, sujo, fedorento, antes que o lixeiro passasse, o lixeiro é o Satanás. Não vai falar com o lixeiro, isso é Satanás, não. É uma ilustração, né? Antes que o lixeiro passasse, ainda fala assim: ó, o pastor falou que isso é Satanás. Aí o lixeiro está pedindo, pastor. É a ilustração que ele estava falando, né? Ele disse: antes que o lixeiro passasse e pegasse e colocasse no caminhão e levasse, porque depois levar no lixão lá e ia queimar, não é isso? Ele disse: chegou alguém, parou, olhou para aquela lata e viu que ali tinha alguma coisa. Então aquele homem abaixou, enfiou a mão lá no fundo. Ele falou isso, irmão, ele falava e as lágrimas corriam. Ele falou assim, enfiou a mão lá no fundo, catou aquela coisa, chacoalhou, soprou e falou assim: olha, eu te amo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A partir de agora eu vou cuidar de você. Você me fez o que eu sou hoje. Glória a Deus. Eu falei assim: pastor Vicente, 45 centímetros, quem que daria valor para mim?
Assim, quantas pessoas estão aí, olha só eu aqui, mas Deus conseguiu me enxergar na lata de lixo, o lixeiro já vinha vindo para recolher aquele lixo e jogar fora. Eu não prestava, mas Deus conseguiu me achar, me limpou, me sacudiu e disse: olha, eu te amo, e a partir de hoje tu és um novo homem. Aleluia. E aquela igreja pegou fogo, irmão. Se ela é como se tivesse jogado gasolina e ateado fogo. E ele se manchou a chorar. Ele falou assim: que coisa tremenda e que amor Deus teve por mim, porque ninguém mais dava valor nenhum, mas Deus me viu e me tirou. Quantas pessoas estão aí jogadas? E olha só, vocês estão aqui, vocês três. Glória a Deus. Aleluia. Imagine que vocês eram também alguma coisa significante dentro da lata do lixo. Mas Deus olhou e fez essa transformação. Aleluia. Então, o que estava perdido foi achado. Não é isso que a Bíblia fala? Né? Das 100 ovelhas, daqui se perdeu. Tem até um hino que fala, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Aleluia. Essa ovelha se desgarrou e foi para longe do aprisco, se encheu de carrapicho, ficou cheia de carrapato, se machucou. E o pastor foi lá, estava passando frio e chuva, conseguiu achar, colocou nos ombros e trouxe de volta para o aprisco. Aleluia. Então, quando você começa a olhar para você e entender que Deus, Ele te amou a ponto de te tirar, de colocar você neste lugar, porque, irmãos, nada, o Vitor disse aqui no começo, falou assim, que olha, o hino que ele escolheu não foi algo assim, que veio do nada, né? Mas foi algo de Deus, né? Quando ele citou: deixa penetrar a luz. Se eu deixar que Deus, Ele brilhe em mim, então você vai sair na rua, você vai dizer: olha, aquele rapaz é diferente, aquela mulher é diferente, aquela moça é diferente, tem algo diferente. Eu já falei para os irmãos aqui que um dia eu estava trabalhando, né, todo sujo, cheio de pó de gesso. Estava numa obra lá na ponta da praia, fazendo a instalação de uns ar-condicionado, e estou lá tudo, as coisas aqui, não sei como é que fala esse negócio aqui, tudo branco de gesso. E um camarada olhou para mim assim: posso fazer uma pergunta? Eu falei: faça. Os olhos tudo cheios de gesso. O senhor é evangélico? Eu falei: sou sim, graças a Deus. Ele falou: tá aí. Eu vi essa diferença no senhor. Aleluia. Eu olhei assim: você viu? Foi? Mas o que você viu? Não é sua roupa não. Ele falou: não é sua roupa não, é o seu jeito. Glória a Deus. Tem algo diferente no senhor. Glória. Aleluia. Eu falei assim: Deus, como que isso é maravilhoso. Dura coisa é quando a pessoa olha para você e ele não consegue enxergar algo em você. E você tem que dizer que ela fala assim: não, eu sou crente. Mas se você é crente, entendeu? Se você for para o céu, eu já estou lá, meu amigo. Entendeu? Você é crente coisa nenhuma, você é do Satanás. Aí, irmão, você tem que clamar a Deus por misericórdia, porque tem algo errado com você. Mas quando você é notado, alguém te vê, alguém chega a declarar: olha assim, você é diferente. Quem lembra de Pedro? Não é isso? Ainda que estava escondido, mas ele tinha um brilho, ele era diferente. Eu vejo que você é um deles. Não sou não, você é assim. Você anda como ele, você age como ele, você tem o jeito dele. Então, quando Deus, ele coloca as mãos em você, aí a coisa fica diferente, né? Tem que ele falar assim: olha, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre
Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu não era nada, Aleluia. não tinha nada, não fazia nada. Mas quando eu vim para essa luz, Deus estendeu as suas mãos para mim. Agora as pessoas olham para mim e falam assim: olha, você é diferente. Aleluia. Chega a ponto as pessoas desejarem ser igual a você. Não importa que as pessoas olham, agora você quer me dar um de bonzão e querer ser crente, mas você foi isso, você foi aquilo. Você tem que sorrir para ele assim: realmente, eu era tudo isso que você falou. E vou dizer uma coisa, eu era muito mais pior do que você falou. Você não falou nem a metade do que eu era, mas agora eu não sou mais. Agora Jesus, Ele me limpou, Ele me transformou, e eu gostaria que você fizesse o mesmo. Aleluia. E louvado seja Deus que Ele me alcançou. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, quem era eu na minha mocidade? Um jovem frustrado, que não tinha prazer de viver, vivia querendo se matar, até aquele ponto que eu falei para vocês de tomar um veneno, de tirar a minha própria vida. Mas quando Jesus, o lixeiro já ia passar e ia me pegar e ia me levar e jogar lá no lixão, Jesus me encontrou e falou assim: olha, você tem valor e eu vou te usar. Aleluia, Jesus. De lá para cá, isso no ano de 1986, se não for a memória, 87, eu não me lembro, mas foi nessa época, na década de 80, não me recordo direito. E Deus, Ele me achou novo, um jovem novo, bonito. Oh, glória a Deus. Deus olhou e falou assim: olha, eu vou aproveitar a beleza desse moço e vou usar ele na obra de Deus. Hoje eu estou do jeito que estou, mas eu já fui igual a você, meu filho. Eu já tive a sua beleza, né? Continuo ainda sendo um gatão, né? Mas já bem cansadão, né? Mas Deus até hoje ainda me usa nas suas mãos. Glória a Deus. Louvo a Deus por todos esses anos que eu dediquei a minha vida na obra de Deus. Deus me deu uma oportunidade e eu agarrei. Aleluia, Jesus. E recomendo a vocês: agarre a oportunidade que Deus está dando e não solte nunca mais. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus? Glória seja dada ao nome do Senhor. E com certeza esse moço, ele passou a seguir os passos de Jesus. É isso? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. As provas